Começamos na nossa semana passada o último estudo da série Guardando o Coração, e esse último estudo foi dividido em duas partes, né? Guardando o Coração da tristeza profunda, da depressão. Nós vimos primeiro um aspecto geral da teologia da depressão, o que é que a Bíblia fala sobre a depressão, e agora nós veremos uma coisa mais específica, a depressão e os salmos, né? Foi o título do nosso estudo, entendendo e aprendendo a lutar contra a tristeza a partir dos salmos. Antes, irmãos, de nós entrarmos propriamente nos Salmos, que é o ponto de hoje, eu queria dar uma palavra inicial importante, como que fazendo um meio de campo, né? Uma ligação entre o estudo passado e o estudo de hoje, do que nós estamos tratando sobre a tristeza. Infelizmente, irmãos, não é segredo para ninguém, nem é algo, que surpresa, o que eu vou falar aqui, que a nossa cultura, a nossa sociedade, a mentalidade dos nossos dias é uma mentalidade muito de vitimização e de tirada de responsabilidade moral. Então, basta você ver, fulano é vítima da sociedade, o cara na verdade é isso, não é? Então, sim, é uma cultura que tende sempre a tirar a responsabilidade moral do homem no tocante àquilo que ele é ou deixa de fazer. E a maioria, irmãos, esmagadora das teorias que hoje tratam dessas questões que nós estamos discutindo aqui, elas fazem isso. Né? Mas qual o ponto, irmãos? Quando se trata de tristeza, e qual o ponto aqui então? Quando se trata de tristeza e depressão, muitos correm um seríssimo erro, e isso aqui é importante deixar claro, irmãos, por isso que essa palavra inicial, de insensibilidade e falta de compaixão para com aqueles que lutam com a tristeza. Né? Quem nunca ouviu, ou já ouviu, diga alguém que ouviu, né? A pessoa fala assim, eu tô com a tristeza profunda no meu coração, a pessoa fala, isso é frescura. Isso aí não existe não. O ponto é que lidar com isso dessa forma é cair num erro seríssimo. Né? Enquanto você tem de um lado o erro da vitimização, da não tratativa da questão da forma correta, você tem de outro lado o erro da falta de compaixão, da falta de sensibilidade. E a participação daqueles que estão próximos de alguém que luta com a tristeza precisa necessariamente, irmãos, passar por sensibilidade e compaixão verdadeira. Você está se condoendo. Então, quem luta com a tristeza, irmãos, muitas vezes está tão enredado nela quanto um irmão ou irmã, por exemplo, e eu vou usar esse exemplo aqui porque é um exemplo realmente comum, né? Você pega uma pessoa que está lutando com um pecado sexual e a pessoa ela tem profundas dificuldades em se livrar daquele pecado. Né? Tanto que existe até um conceito na área de aconselhamento bíblico chamado de pecados escravizadores. Todo pecado ele tem uma potencialidade de escravizar a pessoa. Mas o sexual, ele tem umas características peculiares. Então, a pessoa que luta contra a tristeza, muitas vezes ela se vê assim. Ela se vê, como nós vimos no início, no estudo passado, sem forças, como que no fundo de um poço. Não é à toa que a palavra é depressão, né? É uma tristeza profunda, né? Que é difícil de sair dela. Então, alguns na lida contra isso são insensíveis. E aqui, irmãos, de forma alguma, essa é a postura ou a visão que nós temos, quando eu digo nós crentes, ou os pastores que lidam com aconselhamento bíblico, têm dessa questão. Agora, irmãos, os irmãos que perceberam isso, que perceberam, ou melhor, vocês perceberam, então, desde o nosso estudo passado, que nós estamos procurando expor o que a Escritura fala, e na medida do possível nós contrastamos, né, pelo menos superficialmente, com essa mentalidade de vitimização ou de tirada de responsabilidade ou de não tratativa da coisa da forma devida. Então, nós temos feito isso. E qual é o ponto aqui, irmão, dessa palavra inicial? É que, assim como alguns caem no erro, né, de vitimizar, outros, diante dos incômodos que a Escritura traz nesse tópico, a Escritura realmente coloca as coisas no devido lugar, coloca aquilo pelo qual nós devemos chorar e aquilo pelo qual nós devemos nos levantar e lutar. Então isso causa um incômodo. Então muitas vezes alguns querendo fugir desse erro da insensibilidade, caem no erro, mesmo sendo um crente, de abraçar essa mentalidade que não procura lidar com a tristeza da forma como ela é, mas sempre lidando de uma outra forma, normalmente vitimista ou louvadora da tristeza. E aqui é o grande ponto, irmão. Não simplesmente a vitimização, mas o louvar a tristeza como algo que é digno de ser abraçado indiscriminadamente, que tem que ser aceitado, né? Então, assim como alguns falam assim, eu tenho desejos homossexuais, então se aceite, outros vão na mesma pegada, né? E lidar com a tristeza quase como assim, não, é isso mesmo, fique nisso aí. Então, e quando propõe uma luta,
é uma luta que vai, na verdade, redundar nesse mesmo tipo de mentalidade. E aí, irmãos, estes também caem no erro, né? E que o nosso ponto, irmãos, é exatamente o contrário de tudo isso. Na luta contra a tristeza profunda, como em outras situações, deve haver muita compaixão e sensibilidade. Nós devemos chorar com os que choram, nós devemos lamentar com os que lamentam, nós devemos sofrer com os que sofrem e ter a devida sensibilidade para com esses. Mas nós não podemos nem parar aí, abraçando a tristeza como se ela fosse algo por si só legítimo, nem abraçar a vitimização, nem abraçar tratativas que não vão ao fundo do coração, nem abraçar nada que seja contrário à Escritura. O chamado do cristão, irmãos, é lutar contra tudo o que por si só pode nos afastar de Deus. Esse é o nosso chamado, queridos. É lutarmos contra tudo que pode nos afastar de Deus. E como nós vimos, sendo a tristeza, possivelmente, né, dentre as possibilidades de tipos de tristeza que nós vimos, pecaminosa, nós precisamos lutar também contra ela, para que nós não nos afastemos do Senhor. Então, lutemos e levantemos e lutemos contra a tristeza, compadecendo-se e sensibilizando-se. Compadeça-se e sensibilize-se lutando. Então, esse é o nosso movimento de equilíbrio na tratativa dessa questão. Entrando propriamente nos Salmos, irmãos, que é a nossa proposta desde o princípio, só para os irmãos terem a ideia do porquê que os Salmos são importantes para isso aqui que nós vamos tratar. Dos 150 Salmos, irmãos, nós temos cerca de 47 Salmos chamados de Salmos de lamentação, ou lamentação individual de um indivíduo, ou lamentação comunitária, corporativa, né? Então, são salmos em que o salmista se encontra em profunda tristeza. Algumas descrições são bem vívidas, bem fortes, bem pesadas da tristeza, e eles se derramam ali para o Senhor. Entretanto, irmãos, obviamente nós não vamos ver os 47 salmos, né? Um por um, o ponto não é esse, e esperamos até que seja mais curto do que o estudo passado. O que nós vamos ver hoje, irmãos, é alguns aspectos gerais e comuns de diversos desses salmos de lamentações que nos mostram, e eu já adianto, são 3 aspectos, como nós devemos lutar com a tristeza ou ajudar alguém que está ao nosso lado lutando com a tristeza, né? Pelo menos 3 aspectos que os salmos nos ensinam na lida contra isso. Calvino, irmãos, ele corretamente disse na introdução ao seu comentário dos Salmos isso aqui. Veja a profundidade do que ele está falando. Ele diz: tenho por costume denominar este livro, o livro dos Salmos, creio que não de forma incorreta, ele diz, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja representada como um espelho nos Salmos. Ou melhor, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. As demais partes da Escritura contêm os mandamentos, os quais Deus ordenou a seus servos que nulo anunciassem. Aqui, porém, os profetas mesmos, visto que são descritos falando com Deus e pondo a descoberto todos os seus mais íntimos pensamentos e afeições, convidam, ou melhor, atraem cada um de nós a fazer um exame de si mesmo individualmente, a fim de que nenhuma das muitas debilidades a que estamos sujeitos e nenhum dos muitos vícios aos quais estamos jungidos permaneça oculto. Qual é o ponto aqui, irmão, dessa longa citação de Calvino, né? Toda a Escritura, irmãos, toda a Escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, é o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3,16. Toda ela. Mas na tratativa da tristeza, das emoções, peculiarmente os Salmos têm uma participação, porque os Salmos em sua maioria, um desbruçar, um abrir o coração ao Senhor das emoções, e isso feito, irmãos, de uma forma madura, de uma forma santificada, de uma forma piedosa. Então, por isso, irmãos, os Salmos aqui, eu falo para os irmãos, nós não vamos poder destrinchar essa questão da depressão, da tristeza, porque é muita questão, há muito debate, é muita discussão, coisas que não deveriam nem ser tão sensíveis assim no meio dos crentes. Porém, se tem uma coisa que, se você quer dar um tiro certeiro, onde é que você vai olhar? Os Salmos.
Os salmos nos ajudam exatamente porque eles são uma anatomia da alma humana. Ali está posto a nossa alma de uma forma completa, ampla e abrangente. Então, o que é que o Salmo nos ensina, irmãos? O que é que o Salmo nos ensina para entendermos a tristeza e lutarmos contra ela da forma devida? A primeira coisa, irmãos, é os salmistas, quando estão passando por uma tristeza profunda, eles são sinceros quanto à tristeza que sentem. A primeira coisa é que eles são sinceros quanto à tristeza que sentem. Na luta contra a tristeza, irmãos, os salmistas eles foram sempre sinceros. Eles a admitiram, não em vitimização, mas em franca declaração. Senhor, eu estou triste. Eu estou profundamente triste. Eles não encobriram a sua tristeza da alma, irmãos. Eles não procuraram subterfúgio para disfarçá-las. Eles simplesmente abriram o coração para aquele que os conheciam melhor do que eles mesmos, dizendo, Senhor, é assim que eu estou. E essa é uma primeira coisa, irmãos, na luta contra a tristeza, né? Se nós temos de um lado, como eu falei, né, o erro da vitimização, né, da tirada de responsabilidade na luta contra isso, né, há também um outro erro, que você sempre tem que estar soltando fogos, né, você sempre tem que estar pulando, o triunfalismo no meio no ambiente gospel, ele faz com que as pessoas não sejam sinceras com o que sentem. E aqui, a sinceridade inicial, pelo simples fato de orar, não expõe o seu coração a Deus. Não diz o que está no seu coração diante do Senhor. E segundo, pelo fato também de tentar encobrir. Mas os salmistas não, irmãos. Vejam, por exemplo, agora nós vamos passar por muitos salmos, tá bom, irmãos? Acompanhem comigo. E nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos no estudo passado, em razão dos que posteriormente assistiram ao estudo, que não puderam vir da nossa igreja. Eu vou ler os textos, tá bom? Salmo 3, por favor, irmãos. Salmo 3. Salmo 3 é um dos salmos de lamento. E posteriormente, irmãos, se Deus quiser, eu vou só organizar, fazer mais uma revisão aqui. E vou transformar essa matéria num PDF para a igreja, tá bom? A igreja vai ter acesso ao material completo, com todas as referências, textos bíblicos, para quem puder depois quiser olhar, ou mandar para algum familiar, alguma pessoa querida, poder usar esse recurso. E vou dar uma expandida de algumas coisas que não vão ser tratadas aqui na reunião. Então, Salmo 3, versículo 1 e 2. Veja. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para eles. O que é que o Salmo está falando aqui, irmãos? Esse Salmo de Lamentação, nós vamos ver mais à frente algo que ele faz, mas ele está explicitamente falando assim, Senhor, qual é o motivo da minha angústia? Os homens ímpios têm se levantado contra mim. Olha agora o Salmo 6, versículo 1 a 3. Salmo 6, versículo 1 a 3. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Veja, percebe a sinceridade? A minha alma está assim, Senhor. O meu interior está dessa forma. Vejam o Salmo 13, queridos. Salmo 13, 1 e 2. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma ao sono da morte. Mais uma vez, até quando, Senhor, vou continuar sentindo essa tristeza profunda que eu estou sentindo? Vamos para o Salmo 57, queridos. O último salmo de exemplo, dentre tantos outros que poderíamos dar. Salmo 57. Versículo 6. Davi diz, irmãos, armaram rede para meus passos, a minha alma está abatida.
abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. A minha alma está abatida, ele diz ao Senhor. Irmãos, se queremos lutar contra a tristeza, deveríamos e precisamos devidamente reconhecê-la com franqueza diante do Senhor, irmãos. Porém, muito mais do que reconhecê-la, muito mais do que fazê-la no sentido de vitimização, né? É reconhecer diante do Senhor, derramando, desnudando a alma diante do Senhor, irmãos. Né? E esse faz parte do processo da luta contra a tristeza. Né? É você derramar a sua alma diante do Senhor. O primeiro passo, então, irmãos, é ser sincero quanto à tristeza. Agora vem o segundo passo, irmãos. Né? Ou melhor, não simplesmente passo, mas uma segunda característica, um segundo aspecto da luta contra a tristeza que o Salmo nos ensinam, é que os salmistas, lutando contra a tristeza, eles procuram as causas da tristeza. Eles procuram entender qual é a natureza dessa tristeza. Eles não se conformam com algo genérico, eles não se conformam com algo que não os conduza a sair dela. Eles investigam. Eu quero saber qual é o motivo da tristeza. Ou então, eles chegam diante do Senhor e falam assim: Senhor, eu estou triste por causa disso. Ele só pode chegar a essa conclusão se ele investigou. Então nós temos as duas coisas no Salmo, irmãos. Uma clara declaração das causas para o Senhor ou uma procura pelas causas. E isso aqui, irmãos, posto no contexto do nosso estudo anterior, né? Vocês lembram que nós vimos no todo da Escritura Sagrada que a tristeza sempre é a reação a algo. Eu sinto, a tristeza é algo espiritual que reage a alguma coisa. Quer seja o meu próprio pecado, quer seja o pecado de alguém contra mim, contra alguém que eu amo, quer seja o pecado geral do mundo, quer seja a estrutura da ordem do mundo em queda, né? Como o nosso Senhor Jesus Cristo chorou, lutou com a tristeza, e isso não foi pecado seu. Isso foi consequências da estrutura da queda a qual ele estava, mesmo que sem pecado, sem ter nascido sem pecado e sem ter pecado algum. Então, irmãos, quando os salmistas eles sentiam que estavam tristes, ou eles sentiam a tristeza, eles sondavam o coração para saber. Aqui é aquilo que nós temos ensinado para a igreja recorrentemente do autoexame. Eles se autoexaminavam para saber a causa da tristeza. E curiosamente, irmãos, né, não encontraremos nenhum chamando a tristeza de uma doença a ser tratada com remédios da sua época. Veja, irmãos, nós vamos encontrar muitos salmos dizendo que a tristeza conduziu a doenças. Nós vamos encontrar muitos, não são poucos não, falando, como por exemplo a linguagem que nós acabamos de ouvir, né? Os meus ossos ressequidos no interior, apelando a essa relação do corpo, a imagem do corpo, mas apelando para o homem interior. Então, nós temos essa relação, nós já vimos hoje nós já caminhamos a tal ponto na pesquisa médica que diversas doenças realmente produzem a tristeza, mas veja, eles não lidavam com ela simplesmente assim: eu estou doente, tá tudo bem, é uma doença como uma gripe qualquer. Não, eles investigavam a causa porque eles queriam exatamente isolar aquela causa e colocá-la diante do Senhor. É isso aqui, Senhor, é isso aqui que eu não estou lidando devidamente. Veja, irmãos, quais são as causas que os salmos nos mostram da tristeza dos salmistas, né? Nós temos aqui a perseguição, Salmo 3, Salmo 56, a perseguição gerou tristeza em Davi, por exemplo, a traição e a condenação imerecida, o Salmo 22 nos mostra isso. Está sem o culto, os salmistas ficavam tristes porque estavam sem um culto ao Senhor. O exílio, como por exemplo, isso sem o culto, Salmo 42, o exílio babilônico, Salmo 137, a disciplina do Senhor, Salmo 74, Salmo 85 mostra isso. O próprio pecado do salmista era causa da sua tristeza, Salmo 51 mostra isso. O pecado da sua geração, Salmo 10 mostra isso. A má compreensão da prosperidade dos ímpios, o Salmo 73 mostra isso. A sensação de ser abandonado pelo Senhor, o Salmo 42 mostra isso. Veja, irmãos, diversas razões os salmistas explicam. E que, irmãos, eu citei o Salmo de uma forma geral, se você for lê-los, ele vai falar: Senhor, eu estou triste por causa... Então ele sempre aponta para uma coisa que está fazendo com que ele caminhe em tristeza. E aqui, irmãos, nós vemos exatamente o que foi estudado no tópico anterior. A tristeza sempre é espiritual e sempre, né, vamos lá, nas situações que já foram tratadas, né, ela é majoritariamente espiritual e uma reação a algo. Então eles procuravam esse algo e não negavam ter a tristeza em seu espírito.
Eles procuravam, eles investigavam o que é que está me fazendo ficar triste. Como, por exemplo, às vezes você fala assim, você pode ficar muito triste, né, quando você lida com a perda, por exemplo, uma perda. E aí a pessoa fala assim, eu tô lidando com a depressão ou com a tristeza profunda porque eu tive uma perda de um ente querido ou alguma coisa do tipo. Lidar com a perda, irmãos, né, ela não é uma doença, né? A morte, ela faz parte da estrutura da queda, e o Senhor nos mostra recorrentemente como que nós devemos lidar com a perda. O luto dói, irmãos. É profundamente doloroso. Irmãos que já perderam familiares, né, sabem do quão é doloroso isso. E a tristeza toma conta do nosso coração. Mas se nós não olharmos para isso da forma correta, se nós olharmos para isso, né, como assim, a tristeza por luto é uma doença, né, nós não vamos conseguir vencer e ter usufruir da esperança do Evangelho. Não é uma doença, é um ponto que mostra, há um fato na minha vida. O fato é, eu perdi alguém. E o que é que isso gerou em mim? Porque eu amava a pessoa, isso gerou tristeza profunda. E como então eu vou lutar contra isso? Não é apelando para coisas que não vão ao fundo do coração, mas é apelando para aquilo que dá esperança com relação ao luto. É indo àquilo que é a raiz, a fonte. Lembra que a gente também viu no estudo passado? A tristeza está intimamente ligada com a maneira como eu interpreto a realidade. Não poucas vezes a Escritura nos dá diversas orientações sobre aspectos da realidade que nos trazem tristeza, para que exatamente nós, quando nós nos depararmos com esses aspectos, nós reajamos não sucumbindo à tristeza, passaremos por ela, sofreremos, choraremos, mas nós temos algo maior, algo além. Eu dei esse exemplo porque é um exemplo comum quando nós lidamos com essa questão da tristeza profunda. Portanto, irmãos, para lutarmos contra a tristeza, nós precisamos procurar a causa dela ou aquilo contra o qual nós reagimos. E quando nós identificamos, então nós podemos agir. Nós podemos agir de uma forma eficaz e clara e consciente, né? É isso aqui. Então, como eu lido com essa questão no meu coração, como que a palavra de Deus me orienta a tratar desse ponto, como que eu devo agir, etc, etc, etc. Né? Se vitimizar ou considerar uma causa indevida ou escusada não ajudará na luta. E por último, irmãos, um último princípio que os salmos nos ensinam eles eram sinceros com relação à sua tristeza, eles não encobriam ela nem disfarçavam ela ao Senhor. Eles procuravam a causa e apresentavam ela diante do Senhor. E terceiro, eles não se entregavam à tristeza, mas buscavam socorro em Deus. O fato, irmãos, é que a existência dos salmos de lamento mostram isso. A simples existência do salmo de lamento nos mostram isso. Mas eles explicitamente faziam isso. Eles não se entregavam e se deitavam na tristeza em braços esplêndidos. Ah, pastor, mas não, irmãos, as palavras profundas sobre a tristeza nós encontramos nos Salmos. Eles não estavam menos aprofundados e mergulhados na tristeza do que outros. Eles estavam profundamente mergulhados na tristeza, mas eles não simplesmente se entregavam a ela. Eles não a abraçavam como uma amiga bem-vinda, especialmente como quando nós julgamos se ela é piedosa ou não. E mesmo as piedosas, veja que interessante, mesmo quando a tristeza era piedosa, como por exemplo a falta do culto, ou quando eles estavam sob a disciplina do Senhor, mesmo quando ela era piedosa, eles queriam se ver livre dela. Eles sabiam que, Senhor, isso aqui vai cumprir um papel de nos conduzir a Ti. E quando nos conduzir a Ti, Senhor, dá-nos aquilo que é o bem para a nossa alma. Então eles estavam sem um culto, eles derramavam o coração em tristeza, eles diziam que era a causa, a falta do culto, mas eles clamavam, Senhor, nos devolve o culto. Eles queriam se ver livre daquela situação que poderia fazê-los sucumbir. Eles buscavam, irmãos, conforto, então, nesse terceiro ponto, eles buscavam conforto nas promessas e nas verdades do Senhor. Eles buscam aquele e aquilo que deveriam buscar. Por exemplo, vamos lá para o Salmo 3. Irmãos, eu não li o exemplo do ponto anterior, né? O Salmo 42, 1 e 2, mas a gente vai voltar a ele. Vamos para o Salmo 3 para vermos eles não se entregando à tristeza, né? Primeiramente, Salmo 3, versículo 3 e 4. Depois do salmista dizer qual é a causa da sua tristeza, ele fala:
Porém tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Agora veja o versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Ele buscava quem, irmãos? Na tristeza do meio da perseguição que Davi estava passando, e veja aí o início do Salmo, antes do versículo 1. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Será que causa tristeza você ser traído pelo seu filho? O seu filho querer matar a você? O seu filho pegar as suas mulheres, né? Indevidamente Davi tinha mais de uma mulher, mas pegar as suas concubinas, as suas mulheres e expô-las à vergonha pública, tendo relações com elas ao céu aberto? Será que isso causa tristeza? Davi fala, eu estou triste porque meus inimigos me perseguem. É isso, Senhor. Eu estou derramando meu coração. Mas o Senhor é que é meu escudo. Eu espero no Senhor. Levanta-te, Senhor. Socorre-me, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Vamos para o Salmo 5, na verdade. 5, de 1 a 4. Veja aqui, irmãos. Esse mesmo princípio deles não se entregando à tristeza, mas buscando o socorro em Deus. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a Ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Ele buscava ao Senhor. Salmo 54, irmãos. Salmo 54. Versículo 16 a 19. Perdão, 50. Tá errado mesmo, Gutenberg. Que 50 é esse salmo? Que eu anotei aqui. Eu acho que é o 55, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o 55. Né? Ele fala: eu, porém, Senhor, invocarei a Deus, Salmo 55, 16, e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Agora veja o Salmo 57, irmãos, 57, 8 a 11. Depois, irmãos, depois de expor seu coração ao Senhor, então o salmista ele volta-se para o Senhor e fala assim, volta-se para a sua própria alma. Salmo 57, versículo 8. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade às nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra resplenda a tua glória. Né? Salmo 57, um salmo considerado como um salmo de lamento, ele termina exatamente com louvor. E aqui, irmãos, é uma característica desses salmos. Todos eles terminam com louvor, com exceção de um. Um salmo, ele não termina, começa com tristeza, começa com depressão, começa com angústia e termina assim. De todos esses, um é assim. Aí alguns tá vendo? É possível a pessoa realmente não, né, e tal. Aí, mas quando você olha o salmo seguinte, responde a toda a tristeza que foi colocada no salmo anterior. O salmo é o salmo na casa dos 80, eu não vou lembrar agora aqui, não sei se é 88 e em seguida 89 é que reage dessa forma. Então o 88 ele termina com um tom bem pesado. Aí o 89 vem com um tom de esperança, né, respondendo àquela angústia que foi falada, né, no Salmo 88. Não, na verdade, Paulo, quando os salmos, eles são realmente salmos isolados, né? Então, quando você foram escritos isoladamente, né? Então, o que foi feito depois é a organização deles, em qual ordem eles ficaram. Então, você tem salmos aqui. Cada salmo foi um texto distinto, entendeu? Mas veja,
A organização dele, que foi por Esdras, nós defendemos que a organização foi inspirada pelo Espírito, porque a maneira como os salmos eles são organizados, eles passam uma mensagem. Então o livro completo passa uma mensagem, e isso é o argumento principal para entendermos essa questão do Salmo, se não me engano, 88, e 89 em seguida vem com a esperança, né? Vem com a resposta da pergunta que foi levantada no 88. Então, essa é a dinâmica. Se queremos, irmãos, lutar contra a tristeza corretamente, devemos fazer a mesma coisa. Devemos buscar aquele que pode nos acolher. Oração, leitura da palavra, ajuda de alguém que pode conduzir-nos às promessas do Evangelho, como, por exemplo, os ministros e presbíteros. Por isso, irmãos, e aqui interessante, por isso que os reformadores e puritanos, eles chamavam os ministros do Evangelho de médicos e curas da alma. Isso é interessante, né, irmãos? Por que isso? Porque eles eram exatamente aqueles que se dedicavam ao estudo do que a palavra falava acerca da alma para aplicar o remédio da palavra às angústias da alma. Por isso que eles eram chamados de curas-alma, né? Isso bem anterior, na verdade, na história da igreja já se chamava assim, e os reformadores e puritanos, eles enfatizavam bastante isso, né, dos ministros como médicos da alma. O crente, então, irmãos, que luta contra a tristeza profunda, deve trazer ou lhe ser trazido à memória e ao coração as grandes promessas do Evangelho para fortalecer-nos e corrigir-nos o pensamento indevido. Então veja, vamos pegar alguns exemplos aqui. Perdi alguém que eu amo muito, e aí sou tentado a lutar com a depressão, a tristeza vai tomando conta de mim. Aí nós temos as promessas do Evangelho que nos mostra onde está, ó morte, a tua vitória. Onde está o teu aguilhão? Ruminar nessa promessa, irmãos, é um remédio poderoso contra a tristeza profunda que lida com a morte. Nós estamos sendo perseguidos, né? Um chefe no trabalho, um colega, alguém que está nos perseguindo, falando mal do nosso nome, falando mentiras. E aí nós estamos sendo perseguidos porque nós somos crentes no Senhor. Aí Cristo vai e fala: exultai quando vocês foram perseguidos. Porque primeiro foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Exultai, porque grande é o galardão de vocês. Promessa do Evangelho, aplicar a tristeza da perseguição. Ou então você está passando por dificuldade financeira, você não tem perspectiva alguma de conseguir quitar suas contas, e isso traz tristeza. Ora, irmãos, traz tristeza. Mas aí vem o Senhor em Mateus capítulo 6 nos lembrando: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, porque vocês têm um Pai nos céus que cuida de vocês. Porque não vai faltar o que é necessário. Você está passando por sofrimento e tribulação, e isso é uma tentação, você entrega-se à tristeza. Aí o Senhor nos mostra todas as coisas, o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Ou, como a versão mais conhecida, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês percebem, irmãos? Para toda situação de tristeza na nossa vida, toda situação em que rapidamente os homens, quando lidam com elas, colocam sobre si uma taxação de eu sou doente, na verdade a Escritura nos dá uma esperança muito maior, irmãos, muito maior. Para além de eu sou isso mesmo, eu não tenho como resolver isso aqui por causa das minhas condições. Não, o Evangelho aplicado poderosamente, irmãos. O crente que luta com a tristeza profunda, ele deve fazer isso, trazer a si as promessas, buscando aquele que pode socorrê-lo. Não é algo simples, irmãos, e ninguém está falando que é receita de bolo, né? Você vai fazer, né, como se fosse assim, é só isso, né? E alguns, embora não seja só isso, é um só isso muito poderoso, né? Porque alguns lidam com o aconselhamento bíblico de uma forma indevida, falando assim, o aconselhamento bíblico é só você jogar alguns versículos na pessoa e vai-se embora e se resolve. Não, isso é uma caricatura terrível do que é a maneira dos ministros tratarem os problemas da alma. É muito mais profundo que isso. Não é uma coisa receita de bolo, mas é sim uma clara orientação da palavra de como nós devemos lidar com essas coisas. Então, irmãos, para nós fecharmos essa questão, vamos ver um exemplo e um estudo de caso disso. Abra, por favor, o Salmo 42, que todos esses salmos aqui, irmãos, que nós abrimos, tinham muitos outros, como eu falei, são 47. Todos eles são, você pega qualquer manual bíblico ou livro de exegese de salmos, eles elencam os salmos de lamento, os salmos que lidam com a tristeza. Então, vai estar aqui no material que vocês vão ter depois, vocês podem olhar diversos salmos e ver essas características, alguns até talvez mais claras do que o que nós pontuamos aqui,
mas sem dúvida todos eles têm essas características que nós vimos. Então vamos procurar essas 3 características no Salmo 42. Vejam o Salmo 42. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Primeiro, irmãos, o salmista, ele é sincero e reconhece a sua tristeza sinceramente. Veja o versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de ti, de Deus. Agora veja o versículo 3. Veja, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à cidade de Deus, entre gritos alegres e louvor, multidão em festa. Agora veja o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Versículo 7 ainda. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Versículo 9 e 10. Digo a Deus, minha rocha, por que tu olvidaste de mim? Isto é, por que tu esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Vocês percebem a linguagem que o salmista está falando? As tuas ondas passaram sobre mim, a minha alma está derramada, eu estou esmigalhado, quebrado por dentro. Ele está reconhecendo a sua tristeza ao Senhor com uma linguagem muito vívida, irmãos, muito poética, própria dos Salmos. Mas veja, ele reconhece procurando as causas. Veja o versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me verei perante a face de Deus? Versículo 5. Veja ele inquirindo a própria alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Porque tu perturbas dentro de mim. Por que você está assim, ó minha alma? Qual a razão da sua tristeza? Versículo 11, novamente. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. E aqui, irmãos, o contexto do Salmo e alguns indicativos, como por exemplo, ele diz, eu estou longe de Deus, e perguntam continuamente onde está o teu Deus. Alguns situam esse Salmo exatamente no momento em que Davi ou uma geração posterior estava sem um culto a Deus, porque toda a referência que ele faz aqui, eu me lembrava de coisas, aí ele descreve as coisas exatamente no contexto em que a igreja estava cultuando, adorando a Deus. Ele estava impedido de cultuar e de adorar a Deus, e isso trazia profunda tristeza. Se não bastasse isso, os inimigos dele provocando, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que você está nessa situação? Então, a afronta dos inimigos trazia tristeza, a falta do culto trazia tristeza. Veja, ele identificou qual é o problema. Ele se derramou diante do Senhor, ele identificou, ele disse claramente qual era o problema, e então ele busca em Deus a solução para a tristeza, ele busca em Deus as promessas, e veja o que ele fala para a alma dele, irmãos. Porque estás abatida, ó minha alma, versículo 5, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Versículo 11, a mesma coisa, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele exorta a sua própria alma a esperar em Deus e lembra quem é esse Deus. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Veja, o problema da tristeza, a causa da tristeza mudou? Não mudou, continua a mesma coisa, mas agora ele lutou contra ela, colocando-se diante do Senhor. Não há, irmãos, não há, e aqui concluindo nosso estudo, não há como não perceber um grande contraste na maneira como os piedosos lutavam com a tristeza, na maneira como muitos querem ou são instruídos a lidar com ela. Primeiro, eles lutavam. Eles lutavam. Hoje, muitos se entregam a ela ou se vitimizam. Segundo, eles procuravam lutar da forma correta, usando-se dos recursos corretos. Hoje, muitos usando meios que não são ordenados pela palavra ou até contrários. Um exemplo claro, eu poderia
dar alguns exemplos, alguns são até polêmicos, como o uso de medicamentos, mas você tem, por exemplo, a visão da autoestima, né? Você está triste assim porque você tem você está com uma baixa estima. Como é que a gente vai tratar então você? É aumentando a sua estima de si mesmo. É você tendo uma visão cada vez mais elevada de si mesmo. E quando nós estudamos Guardando o Coração do Orgulho, eu acho que estava Vicel, Maurício e mais alguns irmãos, não sei se o Eduardo estava, nós vimos que esse aspecto de a visão elevada do homem mesmo é uma das coisas mais anti-evangelho que pode ter. Mas alguns, para lidar com essa tristeza, colocam-se debaixo desse tipo de visão. Terceiro, eles buscavam a visão correta da tristeza. Hoje muitos se satisfazem com as mentiras acerca dela. Quarto, eles buscavam a Deus e conforto e orientação na sua palavra e nas suas promessas. Hoje muitos não buscam ao Senhor, desprezam sua palavra e colocam-se debaixo do conselho e interpretação das filosofias contrárias à palavra de Deus, buscando conforto em muitas coisas, menos em Deus. Lutemos, irmãos, lutemos contra a tristeza com as armas de Deus. Ela é avassaladora muitas vezes. E uma coisa que eu só contei pontualmente, irmãos, para alguns irmãos, eu já passei por essa situação de tristeza profunda. Eu falo para vocês como é que já sentiu essas coisas na adolescência, né? Novo convertido, desejoso de servir ao Senhor, de ter comunhão com Ele. Tinha um professor no colégio que vivia questionando minha fé. Eu, novo na fé, tinha 14 anos, né? 13, 15 anos, essa faixa de idade, e muitas perguntas que para mim eram dificílimas de responder. E aquilo me fazia, irmão, chegar em casa e passar as tardes trancados no quarto chorando e orando. E dizia, Senhor, me mata, mas não me permita perder a minha fé. Porque eu não sei responder essas coisas estão mexendo comigo. E foi nessa ocasião, irmãos, dessa luta contra a tristeza que o Senhor colocou ardentemente em mim um desejo. A vocação pastoral surgiu no meio dessa luta. O desejo de poder estudar a palavra de Deus de tal forma que eu pudesse ajudar outras pessoas ensinando a palavra de Deus, tomou conta do meu coração após aquela luta. Foi a resposta da minha oração, foi dessa forma. E aí, avidamente, a leitura da palavra, o estudo dela foi tomando conta do meu coração. Mas era dias e dias que meus pais nem sabiam. Eu passava trancado no quarto, chorando, e era só chorando. Nós passamos por isso, irmãos. E isso nos consome. Ela é avassaladora. E em muitos casos ela tira as nossas forças, irmãos. Porém, nós temos alguém, queridos, nós temos alguém que é mais forte do que a nossa tristeza. Nós temos, irmãos, Cristo, que experimentou a mais profunda tristeza que um homem já sentiu. Né? Veja, por exemplo, o Salmo 22. Abram, por favor, o Salmo 22. E muitos não sabem disso ou não percebem. Mas o Salmo 22, irmãos, não é simplesmente o Salmo de Davi. Foi ele que escreveu. Mas se você ler o Salmo 22, você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24, 25 e 26, você vai ver o Salmo 22 narrado em história. Vocês lembram dessa palavra? Olha as primeiras palavras do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Você lembra vocês de alguma coisa? Quem foi que gritou isso? Cristo gritou isso na cruz. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. E aí, veja, irmãos, mais à frente, muitos touros, versículo 12, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como fazem o leão e despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Cessou-se meu vigor como um saco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da terra. Cães me cercam, com uma sussa de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem-se entre si as minhas vestes, e a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da falce do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Veja, irmãos, e o Salmo ele continua com esse lamento. Se você olhar o Salmo 22,
e olhar os relatos dos evangelhos, você vai ver exatamente que esse salmo está falando de uma pessoa, ou especificamente está falando, é o próprio Cristo falando os seus sentimentos na crucificação, irmãos. Um texto que nem o Novo Testamento traz com tanta profundidade, o Salmo 22 traz. Então, a sua tristeza é grande, a nossa tristeza é grande, pois eis um Cristo maior, que passou pela maior tristeza que nenhum homem passou igual. Ele, irmãos, passou por tudo isso para nos socorrer, para que possamos correr para Ele. A sua tristeza é grande, pois nós temos um Espírito maior ainda, cujo ofício é chamado de Consolador e cujo fruto da sua obra é alegria, paz e uma consciência tranquila. Não nos entreguemos, irmãos, nem deixemos que aqueles que estão perto de nós se entreguem à tristeza. Não a abracemos de uma maneira desesperançada, da maneira como o mundo a vê, sem esperança, apenas com taxações e com tratativas que não levam a questão de uma forma devida. Mas, irmãos, ouçamos o que o Senhor fala. Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Portanto, irmãos, apeguemos-nos à palavra do Senhor na lida com o nosso coração. E com isso, irmãos, também encerramos a nossa série de estudo, Guardando o Coração. Apeguemos-nos à palavra do Senhor para guardarmos o nosso coração, para colocarmos os seus afetos, emoções, tudo no devido lugar e protegermos-nos de pecarmos contra o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos capacite a isso.